Já olhou para o seu prato de comida e pensou que estava a fazer tudo bem? Um peixinho grelhado, uma salada e, claro, o nosso fiel arroz branco. Parece a refeição perfeita, saudável, aquela que nos ensinaram a comer a vida toda. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo arroz, esse pilar da nossa alimentação, pode estar silenciosamente a impedir que os seus músculos se mantenham fortes e os seus ossos densos? Pense naquelas dores que aparecem sem aviso, na dificuldade em levantar um saco de compras mais pesado ou no medo constante de uma queda que pode mudar tudo. Sentimos que estamos a perder força, que o nosso corpo já não responde como antes, e aceitamos isso como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. Existe um segredo, um grão antigo que muitos de nós ignoramos, que pode ser a chave para reconstruir a força que pensava perdida. Neste vídeo, vamos descobrir que grão é este e por que é tão superior ao arroz para quem já passou dos 60. Vamos também explorar outros alimentos e hábitos simples que trabalham em conjunto para proteger o seu corpo, dar-lhe mais energia e devolver-lhe a confiança para viver a vida plenamente. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que pode começar a fazer hoje mesmo e que o vai surpreender. Vamos então desvendar o nosso segredo. O grão que pode verdadeiramente transformar a sua força e saúde óssea é a quinoa. Talvez já tenha ouvido falar dela. Talvez a tenha visto nas prateleiras do supermercado e pensado que era mais uma daquelas modas passageiras. Mas a quinoa está longe de ser uma moda. É um tesouro nutricional que os povos dos Andes consomem há milhares de anos, e por uma boa razão. Eles chamavam-lhe o grão-mãe. Vamos comparar diretamente com o nosso arroz branco. Quando comemos arroz, estamos a consumir maioritariamente hidratos de carbono simples, que nos dão uma energia rápida, mas pouco mais. A quinoa, por outro lado, é o que chamamos de uma proteína completa. Isto é extremamente importante. Depois dos 60, o nosso corpo tem mais dificuldade em construir e manter a massa muscular, um processo chamado sarcopenia. É por isso que nos sentimos mais fracos, menos estáveis. Para combater isto, precisamos de proteína, mas não de qualquer proteína. Precisamos de todos os 9 aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção dos nossos músculos. O arroz não os tem. A carne e o peixe têm, mas a quinoa é uma das poucas plantas no mundo que também os fornece a todos. Pense nisto. Cada garfada de quinoa está a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam para se repararem e fortalecerem. É como dar a um construtor os melhores tijolos em vez de areia. Para além da proteína, a quinoa é riquíssima em minerais essenciais para os nossos ossos. Contém magnésio, que ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio, e fósforo, outro componente vital da nossa matriz óssea. O arroz branco foi processado e perdeu a maior parte destes nutrientes. Portanto, ao trocar o arroz pela quinoa, não está apenas a construir músculo, está ativamente a fortalecer a sua estrutura óssea de dentro para fora, tornando-a mais resistente a fraturas. E sei o que pode estar a pensar. Mas como é que se cozinha isto? É complicado? A beleza da quinoa é a sua simplicidade. Cozinha-se exatamente como o arroz. A única diferença é que deve passá-la por água fria antes de a cozinhar para remover uma camada natural chamada saponina, que pode dar-lhe um sabor ligeiramente amargo. Depois, é uma medida de quinoa para 2 medidas de água ou caldo, um pouco de sal, e deixa-se cozinhar em lume brando até a água ser absorvida. Fica soltinha e deliciosa. Pode usá-la como acompanhamento para o seu peixe grelhado, misturá-la numa salada com legumes frescos, ou até mesmo fazer umas deliciosas almôndegas vegetarianas. Imagine um prato de polvo a lagareiro, mas em vez das batatas ou do arroz, tem uma cama de quinoa a absorver aquele azeite maravilhoso. Não está a sacrificar o sabor, está a melhorá-lo e a nutrir o seu corpo de uma forma que o arroz nunca conseguiu. Comece devagar. Tente substituir o arroz pela quinoa 1 ou 2 vezes por semana. Observe como se sente. Talvez note que tem mais energia, que se sente mais saciado depois da refeição, e com o tempo
sentirá essa força a regressar aos seus braços e pernas. Esta pequena mudança no seu prato pode ser o primeiro grande passo para um envelhecimento muito mais ativo e independente. Agora que já descobrimos o poder da quinoa e como ela pode substituir o arroz para fortalecer os nossos músculos e ossos, vamos ver o que mais podemos juntar ao nosso prato para criar uma verdadeira fortaleza no nosso corpo. A quinoa é a nossa base, a fundação, mas precisamos de outros aliados. E o próximo aliado é um clássico da nossa cozinha, muitas vezes subestimado: a sardinha. Sim, a humilde sardinha, especialmente a de conserva em azeite. Em Portugal, somos abençoados por ter acesso a peixe de qualidade, e a sardinha é uma potência nutricional. Primeiro, é uma fonte fantástica de proteína, que, como vimos, é crucial. Mas o seu verdadeiro superpoder está em duas outras coisas: o cálcio e a vitamina D. Quando comemos sardinhas de lata com as suas espinhas pequeninas e moles, estamos a consumir uma das melhores fontes de cálcio que existem. Este é o cálcio na sua forma mais natural, que o nosso corpo absorve muito mais facilmente do que muitos suplementos. E para que o cálcio seja absorvido e fixado nos ossos, precisamos de vitamina D. A sardinha é um dos poucos alimentos que contém naturalmente esta vitamina essencial, a famosa vitamina do sol. Portanto, ao comer sardinhas, está a dar aos seus ossos o duo perfeito para se manterem fortes e densos. Além disso, as sardinhas são ricas em ômega 3, um tipo de gordura saudável que combate a inflamação no corpo. A inflamação crônica está ligada a muitas doenças do envelhecimento, incluindo a perda de massa muscular e a artrite. Comer sardinhas 2 a 3 vezes por semana, seja numa fatia de pão de mistura, numa salada com quinoa ou simplesmente comidas diretamente da lata, é uma forma barata e deliciosa de proteger o seu corpo. Passemos agora para os vegetais. E aqui quero destacar os de folha verde escura. Estou a falar da nossa couve galega, dos espinafres, dos grelos. Estes vegetais são os heróis silenciosos da saúde óssea. São ricos em cálcio, sim, mas o seu ingrediente secreto é a vitamina K. A vitamina K atua como um gestor de tráfego para o cálcio no nosso corpo. Ela ajuda a direcionar o cálcio para os ossos e dentes, onde é necessário, e a mantê-lo afastado das artérias, onde pode causar problemas. Sem vitamina K suficiente, o cálcio que consumimos pode não chegar ao seu destino. Pense na sopa de caldo verde. Não é apenas comida de conforto, é um prato medicinal que as nossas avós já faziam. Incorporar uma boa dose de folhas verdes escuras nas suas refeições diárias, seja em sopas, salteados com um pouco de alho e azeite, ou mesmo em batidos, é um passo fundamental. Finalmente, vamos falar de um hábito que não se come, mas que é igualmente vital: o treino de força. Não se assuste com o nome. Não precisa de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. O treino de força pode ser tão simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos. Ou usar umas latas de feijão como se fossem pequenos halteres para fazer exercícios para os braços enquanto vê televisão. O importante é criar resistência para estimular os músculos a crescer. Quando levantamos algo um pouco mais pesado do que o habitual, estamos a enviar um sinal aos nossos músculos a dizer: preciso que sejas mais forte. E eles respondem. Combine estes exercícios simples com a proteína da quinoa e da sardinha, e terá a receita perfeita para reconstruir a massa muscular. Pode começar por fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana, e gradualmente aumentar a dificuldade. O objetivo é sentir um ligeiro esforço. É este esforço que gera a mudança. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que aquele prato de arroz branco, que nos parece tão inofensivo, pode na verdade estar a privar o nosso corpo dos nutrientes vitais de que precisa para se manter forte depois dos 60. E descobrimos que uma simples troca, a troca do arroz pela quinoa, pode ser revolucionária. A quinoa dá-nos a proteína completa para construir músculos e os minerais essenciais para fortalecer os ossos, tudo num só alimento delicioso e fácil de preparar. Mas não ficamos por aqui.
Vimos que ao juntar a quinoa com outros tesouros da nossa dieta, como a sardinha, rica em cálcio e vitamina D, e os vegetais de folha escura como a couve, cheios de vitamina K, criamos uma sinergia poderosa. É como ter uma equipa a trabalhar em conjunto para proteger a sua saúde. Cada alimento tem a sua função específica e, juntos, eles constroem um corpo mais resiliente, mais enérgico e mais capaz de desfrutar de tudo o que a vida tem para oferecer. E, claro, não nos podemos esquecer do movimento. Aquele simples hábito de criar resistência, seja ao levantar-se de uma cadeira ou ao usar umas latas de grão como pesos, é o gatilho que diz ao seu corpo para usar todos esses nutrientes maravilhosos para se tornar mais forte. Lembre-se, não se trata de fazer mudanças drásticas e impossíveis. Não se trata de deixar de comer as coisas de que gosta. Trata-se de fazer pequenas e inteligentes substituições e adições. Trocar o arroz pela quinoa numa refeição. Acrescentar um punhado de espinafres à sua sopa. Escolher comer umas sardinhas em vez de outra coisa. São estas pequenas escolhas, feitas consistentemente, que ao longo do tempo criam as maiores transformações. Você tem o poder de redefinir o que significa envelhecer. Não tem de ser um caminho de declínio, de perda de força e de medo. Pode ser um caminho de vitalidade, de confiança e de alegria. O seu corpo é incrivelmente resiliente e tem uma capacidade espantosa de se curar e de se fortalecer. Basta dar-lhe as ferramentas certas. E agora eu gostava muito de saber a sua opinião. Já alguma vez experimentou quinoa? Qual destas dicas lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e gostou do que aprendeu, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem beneficiar dela. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.